Como Deus te avisa a hora certa de agir. Entenda os sinais de Deus. Você já sentiu que está esperando por um sinal, uma confirmação, uma voz que lhe diga exatamente quando é a hora de agir? Muitas pessoas vivem na dúvida, presas entre o medo de errar e a ansiedade do tempo que parece nunca chegar. Mas e se eu lhe dissesse que Deus está constantemente enviando sinais, sinais claros, poderosos, que poucos percebem, para guiar seus passos no momento certo? O problema é que, em meio ao barulho do mundo, poucos conseguem ouvir essa voz delicada que muda tudo. Existe uma sabedoria profunda, quase oculta, que revela como reconhecer o toque divino antes de tomar decisões que podem transformar sua vida para sempre. Não é apenas sobre esperar por milagres, mas sobre aprender a identificar as mensagens sutis que Deus coloca no caminho. Uma intuição, uma coincidência que não é acaso, uma paz inesperada ou até uma inquietação interna que não se explica. Essa percepção não é privilégio de poucos, mas uma habilidade que você pode desenvolver hoje. E aqui está a verdade polêmica. Muitos se perdem porque confundem o tempo de Deus com o seu próprio tempo, agem por impulso ou ficam paralisados, esperando um sinal gigante que talvez nunca venha. Mas a voz de Deus, muitas vezes, é sutil, silenciosa, exigindo fé para ser ouvida. É uma crença forte que desafia a lógica e recompensa aqueles que aprendem a discernir o momento certo, a agir com sabedoria e confiança. Se você está cansado de sentir insegurança na hora de tomar decisões, este vídeo é para você. Vou mostrar os principais sinais que Deus usa para avisar quando chegou o momento de agir. Sinais que podem estar bem diante dos seus olhos e que, se reconhecidos, vão revolucionar sua jornada. Prepare-se para uma experiência reveladora que pode mudar para sempre a forma como você toma decisões, enfrenta desafios e caminha com Deus. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho para receber conteúdos que vão fortalecer sua fé e te ajudar a ouvir cada vez melhor a voz do Senhor. Se este vídeo tocar seu coração, deixe seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Fique comigo, porque entender esses sinais é o primeiro passo para viver a vida que Deus planejou para você. Uma vida de propósito, vitória e plenitude. O mistério da separação espiritual. Você já percebeu que algumas pessoas parecem viver em uma espécie de distância invisível, como se algo as afastasse das outras, sem que ninguém realmente entenda o motivo? É intrigante pensar que essa sensação de isolamento não é fruto do acaso, nem tampouco uma punição, mas sim uma preparação muito profunda que vem diretamente de Deus. Essa separação, misteriosa para muitos, é um convite para refletirmos sobre algo maior, um propósito divino que vai além das aparências e das situações imediatas da vida. Imagine que esse distanciamento que você sente ou que observa em alguém pode ser a maneira pela qual o Altíssimo está agindo, preparando aquele que ele escolheu para algo extraordinário. É comum que esse afastamento gere dúvidas e até um certo desconforto, afinal, ser separado parece à primeira vista algo solitário e até injusto. Contudo, quando olhamos para a história da fé, vemos que grandes personagens passaram por esse mesmo processo. Pense em Moisés no deserto, por exemplo, ou mesmo em Jesus antes do início de seu ministério. Deus, em sua sabedoria, sabe exatamente o que é necessário para moldar um coração, para lapidar uma mente e para fortalecer o espírito. E esse processo quase sempre exige um distanciamento do que era familiar, confortável e até mesmo popular. É como se ele dissesse: antes que eu te use para algo grande, preciso que você passe por uma transformação profunda e silenciosa.
Ao longo desse vídeo, vamos explorar as razões e o significado dessa separação espiritual. Você entenderá que não se trata de um castigo, mas de uma verdadeira escolha divina para preparar instrumentos que irão realizar algo único e essencial no plano eterno. Esse processo é delicado, intenso e muitas vezes doloroso, mas carrega uma promessa, a promessa de um chamado especial, de uma missão que só os preparados conseguirão cumprir. Prepare-se para descobrir como essa caminhada de isolamento pode ser a porta de entrada para a maior revelação da sua vida. Será que você mesmo já está passando por esse mistério sem saber? Ou conhece alguém que, mesmo presente fisicamente, parece estar distante em espírito e propósito? Compreender a separação espiritual é o primeiro passo para não se perder em meio à solidão e, ao contrário, encontrar força, direção e uma nova perspectiva para caminhar. Fique conosco e abra seu coração para essa mensagem que pode transformar seu entendimento sobre os momentos de silêncio e afastamento na sua jornada. Esse convite para mergulhar nesse mistério não é casual, pois, ao compreender o porquê de ser separado, você poderá lidar melhor com os desafios e enxergar a mão de Deus agindo no que parecia abandono. Prepare-se para uma viagem que vai transformar a dor em propósito, o silêncio em voz e a solidão em comunhão profunda com o Criador. Vamos juntos desvendar o mistério da separação espiritual, a chave para o crescimento e a preparação dos escolhidos. Transformação interna, a renovação da mente e do espírito. Quando Deus decide separar alguém para um propósito especial, Ele começa uma obra profunda dentro dessa pessoa, que vai muito além das mudanças superficiais. É uma renovação completa da mente e do espírito, uma verdadeira transformação interna que redefine valores, prioridades e até mesmo a forma de enxergar o mundo. Essa mudança não acontece de uma hora para outra, nem é algo passageiro. É como um renascimento espiritual, onde o que antes parecia importante perde o brilho e o eterno passa a ocupar o centro das atenções. Pense bem, enquanto muitos se envolvem numa busca incessante por bens materiais, reconhecimento social ou prazeres momentâneos, o escolhido por Deus começa a desenvolver uma sede intensa por algo que ninguém pode tirar: a vida eterna. Essa nova lente espiritual faz com que tudo ao redor seja avaliado sob outra perspectiva. O que antes parecia essencial, agora se revela superficial. O que parecia motivo de alegria, transforma-se numa insatisfação silenciosa. Romanos 12:2 nos lembra justamente disso. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação também provoca uma mudança de prioridades. Coisas que antes enchiam a agenda, hoje são deixadas de lado para dar espaço ao que realmente alimenta a alma: a oração, a leitura da palavra e o serviço ao próximo. Por exemplo, investir em meditações profundas e livros que falem de espiritualidade, como O Peregrino, de John Bunyan, ou Imitação de Cristo, de Thomas A. Kempis, pode ajudar a fortalecer essa nova visão. E, claro, buscar uma comunidade que nutra essa sede espiritual, seja numa igreja vibrante ou num grupo de estudo da Bíblia, torna-se fundamental para esse crescimento. Mas não pense que essa mudança vem sem dor. Renovar a mente e o espírito significa também enfrentar antigas crenças, desapegar-se de costumes confortáveis e até questionar amizades que já não caminham na mesma direção. É um convite para olhar para dentro, confrontar limitações e abraçar uma identidade nova em Cristo. Essa renovação profunda faz do escolhido alguém que caminha em novidade de vida,
preparado para os desafios que virão. Em meio a esse processo, é importante lembrar que Deus está sempre guiando, mesmo quando as mudanças parecem difíceis demais. Ele não espera que se faça tudo sozinho. A transformação é fruto da ação conjunta do Espírito Santo na vida daquele que se entrega. Esse despertar interior abre portas para revelações que somente quem tem a mente renovada consegue perceber. Sonhos, intuições, conselhos divinos que se encaixam perfeitamente no quebra-cabeça da jornada. Por fim, essa transformação interna é o fundamento para todos os outros aspectos da separação espiritual. Sem essa renovação, o afastamento externo poderia parecer apenas um castigo ou solidão sem sentido. Mas, com a mente e o espírito renovados, a separação ganha um propósito claro: preparar o escolhido para enxergar além do visível, para ser um instrumento de Deus no mundo. A solidão espiritual, como consequência natural da separação, é quase inevitável que, quando alguém passa por essa transformação profunda, a solidão espiritual apareça como uma companheira constante. Não se trata apenas do afastamento físico das pessoas, mas de um distanciamento interior, onde as conversas superficiais e os relacionamentos vazios perdem o sentido. Aquilo que antes trazia conforto passa a causar um vazio, e a pessoa sente, como se estivesse falando uma língua que poucos entendem. Essa solidão não é um castigo, mas uma consequência natural da caminhada espiritual. Imagine estar rodeado por pessoas que continuam buscando o que o escolhido já deixou para trás. A aprovação social, o entretenimento fácil, as preocupações passageiras. Nesse cenário, o escolhido sente-se deslocado, não por arrogância, mas porque seu coração anseia por algo mais profundo e verdadeiro. Esse sentimento pode ser doloroso, pois cria uma sensação de rejeição, mesmo que não haja intenção por parte daqueles que permanecem alheios à nova sede espiritual. Como lidar com essa sensação? A chave está em reconhecer que esse afastamento não significa que você está só ou abandonado. Pelo contrário, é um convite para fortalecer sua comunhão com Deus, para buscar relacionamentos que realmente edificam e para cultivar a paciência e a humildade. Participar de grupos de oração, ler biografias de santos e líderes espirituais que enfrentaram solidão, como Teresa de Ávila ou São João da Cruz, pode ajudar a compreender que essa jornada é compartilhada por muitos grandes servos de Deus. Na igreja, também é comum que o escolhido se sinta incompreendido ou até julgado por questionar práticas e buscar algo mais profundo. Por isso, cultivar uma espiritualidade íntima que não dependa da aceitação humana é essencial. Um exercício prático é reservar momentos diários para a meditação silenciosa e para escrever em um diário espiritual, registrando as experiências e os sentimentos. Isso ajuda a manter o foco e a encontrar clareza em meio à turbulência. Apesar da solidão, é importante manter a empatia e o amor pelas pessoas ao redor. O escolhido não deve se fechar ou se tornar indiferente, mas cultivar um amor mais puro, que não depende de aprovação nem de interesses pessoais. A Bíblia nos ensina em João 15:12 que devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Um amor que muitas vezes exige sacrifícios e paciência, especialmente quando a compreensão não é recíproca. Essa solidão espiritual também prepara o escolhido para ouvir a voz de Deus com mais clareza, pois elimina ruídos e distrações. No silêncio do coração, é possível perceber o sussurro do Espírito, que orienta, consola e fortalece. Portanto, embora a solidão seja difícil, ela é um terreno fértil para o crescimento e a intimidade com o Criador. E é nesse contexto que o afastamento externo ganha sentido. Ele protege e prepara para o que virá a seguir, um passo essencial para o desenvolvimento espiritual que Deus deseja realizar.
Remoção divina. Deus retira pessoas e situações que prejudicam o crescimento. Em muitos momentos da jornada espiritual, parece que as pessoas e oportunidades que antes faziam parte da vida começam a se afastar de forma inesperada. Pode parecer cruel ou até injusto, mas essa remoção não é fruto do acaso. É um ato deliberado de Deus que busca proteger seus escolhidos das influências que poderiam atrasar ou até desviar o caminho que ele traçou. É como um pai que, ao ver o filho prestes a se machucar, o segura e o afasta do perigo, mesmo que ele não compreenda no momento. Essa proteção divina pode se manifestar de diversas formas. Amizades que esfriam, relacionamentos que se tornam conflituosos, portas que se fecham sem explicação aparente. Tudo isso pode causar dor, mas é necessário para que o escolhido mantenha-se firme no propósito maior. No plano espiritual, algumas conexões que pareciam sólidas são, na verdade, armadilhas que atrasam o crescimento. E Deus, conhecendo o futuro, age para prevenir esses desvios. Na Bíblia, vemos exemplos claros dessa dinâmica. O Salmo 34:7 nos lembra que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa proteção divina envolve não apenas afastar perigos visíveis, mas também eliminar aquilo que, embora invisível, pode corromper o espírito e a caminhada de fé. É um processo cuidadoso, que muitas vezes acontece de maneira gradual, para que o coração se adapte e compreenda o real propósito por trás da perda. Como aplicar isso no dia a dia? É fundamental estar atento aos sinais de que certas pessoas ou situações não contribuem para seu crescimento. Se uma amizade traz mais ansiedade do que paz, ou se uma oportunidade parece bloquear seu desenvolvimento espiritual, talvez seja hora de permitir que Deus faça a separação. Isso não significa cortar relações por impulsos, mas sim discernir, orar e estar aberto à vontade divina. Além disso, esse processo pode ser acompanhado por sentimentos de confusão e tristeza, mas é nesse espaço que Deus convida a fortalecer a confiança nele. Lembre-se sempre de que ele trabalha nos bastidores, orquestrando tudo com perfeição, mesmo quando tudo parece fora de controle. A proteção do Altíssimo é uma certeza para quem se entrega. Esse afastamento, por mais doloroso que seja, prepara o terreno para um crescimento mais saudável e uma caminhada espiritual mais sólida, protegida de influências que poderiam comprometer o futuro glorioso que Deus planejou. O deserto espiritual. Preparação através do isolamento. Deserto, em sua essência, representa um período intenso de provação, silêncio e amadurecimento, um momento em que o escolhido por Deus é chamado a se afastar do barulho do mundo para ouvir a voz do Criador com mais clareza. Esse isolamento, embora desafiador, não é um abandono, mas uma etapa fundamental para o fortalecimento espiritual e a preparação para missões maiores. É no deserto que as raízes da fé se aprofundam e o espírito se torna mais sensível ao toque divino. Vejamos exemplos emblemáticos na Bíblia. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Israel, um tempo crucial para sua formação como líder e profeta. Davi, antes de se tornar rei, fugiu e viveu longos períodos de isolamento, onde cultivou uma intimidade com Deus que o sustentaria nos desafios futuros. Paulo, após sua conversão, passou tempo na Arábia, longe de tudo e todos, sendo preparado para o ministério que transformaria a igreja primitiva. Esses momentos de deserto não são meras pausas, mas verdadeiros laboratórios espirituais. O deserto traz consigo uma solidão que força a dependência absoluta do Senhor. Sem distrações, sem apoio humano constante, o escolhido aprende a confiar no que vem do alto, a discernir o silêncio de Deus no meio do vazio. Essa experiência é única e profunda,
e sua importância é destacada já no início do ministério de Jesus, que foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Mateus 4:1. Ali, ele se fortaleceu para enfrentar os desafios da missão. Praticamente, para quem está passando por esse deserto espiritual hoje, é importante cultivar práticas que ajudem a ouvir Deus. Meditação na palavra, jejum, oração profunda e momentos de silêncio consciente. Ler livros como O Deserto e a Paixão, de Henry Nouwen, pode oferecer conforto e compreensão sobre essa fase, mostrando que não estamos sozinhos nesse caminho árido. É no deserto que o escolhido também queima tudo aquilo que é superficial. Motivações erradas, dependências prejudiciais e falsas certezas. O fogo desse isolamento consome o que não serve para a missão divina, deixando apenas o essencial, um coração rendido e uma fé genuína. É um processo que pode durar meses ou até anos, mas que produz frutos eternos. Essa preparação no deserto, embora solitária, é também um tempo de revelação. É ali que Deus fala mais claramente, oferece direcionamentos e confirma chamados, preparando o escolhido para o que virá a seguir, uma fase de maior responsabilidade e impacto. Separação das multidões e tradições religiosas superficiais. Ao longo da caminhada espiritual, chega um momento em que o escolhido começa a perceber que as multidões e as tradições que antes o confortavam já não saciam sua alma. Essa separação das práticas religiosas superficiais é um passo natural para quem busca uma fé autêntica e profunda, que ultrapasse rituais vazios e crenças repetidas sem reflexão. É um convite para discernir entre o que realmente vem de Deus e aquilo que foi construído pela mão humana, muitas vezes sem conexão com o Espírito. Essa fome por algo verdadeiro faz com que o escolhido questione, investigue e rejeite o que apenas mantém aparências, mas não transforma o coração. Como diz Hebreus 13:13, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Essa passagem simboliza o ato de deixar para trás o que aprisiona e limita, para viver uma comunhão mais genuína e livre com o Senhor. É um momento em que o escolhido assume a coragem de romper com o comum, mesmo que isso gere estranhamento ou oposição. Praticamente, esse processo pode significar a busca por grupos de fé que promovam experiências espirituais reais, a leitura de textos bíblicos mais profundos e a rejeição de práticas religiosas que se tornaram meramente culturais ou formais. Livros como O Espírito Santo, de Billy Graham, ou Celebrando a Presença de Deus, de Frank Laubach, podem ajudar a despertar essa fome por intimidade com Deus. Também é importante aprender a conviver com a resistência que essa mudança pode causar, tanto dentro das comunidades religiosas quanto nas relações pessoais. O escolhido pode ser visto como rebelde, questionador ou orgulhoso, mas na verdade está respondendo ao chamado interior para uma fé mais vibrante e real. É um momento delicado que exige muita humildade, oração e equilíbrio para não cair em extremos. Essa separação das multidões e tradições superficiais não significa isolamento total, mas sim uma redefinição dos vínculos espirituais. É escolher estar entre poucos, mas verdadeiros, que compartilham a mesma sede pelo reino. É cultivar uma vida de oração, estudo e serviço que reflita a autenticidade do Evangelho. Essa etapa prepara o terreno para um chamado ainda mais intenso e pessoal, pois ao deixar o superficial para trás, o escolhido está apto a receber as verdades profundas que Deus quer revelar. A separação dentro da família, o desafio do amor e obediência, quando alguém é verdadeiramente tocado por Deus, é comum que essa transformação cause um impacto profundo nas relações familiares.
Muitas vezes, a mudança interna gera tensões, pois familiares que não compreendem essa nova jornada podem se sentir julgados ou até abandonados, ainda que essa não seja a intenção. A experiência do próprio Jesus ilustra bem essa realidade, pois seus irmãos demoraram a acreditar nele e, em certa ocasião, chegaram a pensar que ele estava fora de si. Esse conflito entre o desejo de agradar a família e a necessidade de obedecer ao chamado divino representa uma das cruzes mais difíceis para o escolhido. O coração anseia pela harmonia e pelo amor dos entes queridos, mas o espírito sabe que o caminho para cumprir o propósito de Deus não pode ser comprometido. Essa tensão é especialmente forte em culturas onde a família ocupa um papel central na vida social e espiritual. É importante entender que essa separação não significa falta de amor. Pelo contrário, muitas vezes o amor se torna mais puro e menos dependente de aprovação, fundamentado numa verdadeira preocupação pelo bem-estar eterno daqueles que ficam. A mudança de postura, de valores e de prioridades pode parecer estranha para os familiares, mas é uma expressão do crescimento espiritual que Deus está operando. Lucas 14:26, embora utilize uma linguagem forte, ressalta essa necessidade de colocar a obediência a Deus acima até mesmo dos laços familiares. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, não pode ser meu discípulo. Essa ódio deve ser compreendida espiritualmente como a prioridade absoluta a Deus, que pode exigir sacrifícios pessoais e afetivos. Para lidar com essa realidade, o escolhido pode buscar consolo na oração, no aconselhamento pastoral e na comunhão com outros que enfrentam o mesmo desafio. Manter uma atitude de paciência, humildade e amor incondicional ajuda a preservar relacionamentos, mesmo em meio à dificuldade. Essa fase da separação familiar é um processo delicado que amadurece o caráter e fortalece a fé, preparando o escolhido para exercer sua missão com coragem e sabedoria. A proteção divina através do isolamento. Muitas vezes, o afastamento que o escolhido experimenta não é um simples acaso, mas um ato de proteção divina. Deus, conhecendo cada detalhe do caminho, afasta o seu servo de ambientes, pessoas e situações que poderiam prejudicar seu crescimento espiritual. Essa proteção se manifesta de maneira sutil, como uma sensação interna de desconforto ou inquietação diante de determinados lugares ou companhias, quase como um alerta silencioso do espírito para o cuidado. Reconhecer esses sinais é essencial para quem deseja caminhar na vontade de Deus. Aprender a ouvir essa voz interior e obedecer a ela, mesmo sem entender completamente o motivo, é um exercício diário de fé e submissão. Às vezes, a proteção divina se dá através de circunstâncias externas, portas que se fecham, oportunidades que desaparecem. Outras vezes, é um chamado interior para afastar-se e buscar refúgio na presença do Senhor. A Bíblia reforça essa ideia no livro de Isaías 52:11, onde está escrito: Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Essa ordem expressa a urgência e a importância da separação para manter a pureza espiritual e estar apto para a missão divina. É uma orientação clara para o escolhido saber quando é hora de se afastar para preservar sua integridade. Na prática, essa proteção divina pode ser sentida quando o coração não encontra paz em certas situações, mesmo que pareçam atraentes ou importantes. É um chamado para buscar ambientes que edificam, pessoas que inspiram e atividades que alimentam a alma. Manter uma rotina de oração e meditação ajuda a aguçar essa sensibilidade, permitindo que o escolhido se alinhe constantemente com a vontade de Deus. Essa proteção
não é para manter o escolhido isolado eternamente, mas para garantir que ele chegue preparado para os desafios que virão. É como um escudo invisível que Deus levanta para que o servo possa se fortalecer, crescer e cumprir seu propósito com excelência. Essa etapa do isolamento protetor é fundamental para o amadurecimento espiritual e para que o escolhido não seja contaminado pelo que poderia atrasar sua jornada. Dependência total de Deus. O fruto da separação, um dos maiores frutos que surgem do processo de separação divina, é a dependência total de Deus. Quando todas as outras fontes de apoio, sejam elas a aprovação dos outros, a segurança financeira, o reconhecimento social ou mesmo o conforto emocional, são gradualmente removidas, o escolhido é levado a descobrir que somente em Deus encontrará tudo o que precisa para viver e prosperar. Essa transição pode ser dolorosa e desafiadora, pois exige abandonar as muletas humanas e confiar plenamente no socorro celestial. Essa dependência, no entanto, não é um sinal de fraqueza, mas um ato de coragem e fé. Aprender a buscar a sabedoria, a força e a direção diretamente do Senhor transforma a vida do escolhido, trazendo um senso profundo de segurança que não depende das circunstâncias externas. O Salmo 121:2 expressa bem essa confiança. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esse versículo é um lembrete poderoso de que, independentemente das dificuldades, a provisão divina é constante e fiel. No cotidiano, essa dependência se manifesta na prática do diálogo constante com Deus, na oração fervorosa e na meditação. Nas Escrituras, é fundamental reservar momentos para ouvir a voz do Espírito, permitindo que ele guie as decisões e fortaleça o coração nos momentos de incerteza. Além disso, cultivar uma vida de gratidão e louvor ajuda a manter o foco no Senhor, mesmo quando o caminho parecer sombrio. Esse processo de abandono das fontes humanas de segurança também convida o escolhido a desenvolver resiliência e perseverança. Questionar a própria fé, duvidar das próprias capacidades e sentir-se vulnerável são etapas naturais dessa jornada. No entanto, é justamente nessas horas que a luz de Deus brilha mais intensamente, provando que Ele é suficiente para sustentar, confortar e renovar. Por fim, aprender a depender totalmente de Deus prepara o escolhido para uma vida de serviço e liderança. Afinal, aquele que sabe onde está sua verdadeira força será capaz de guiar outros com autoridade, compaixão e humildade. Essa dependência divina não apenas molda o caráter, mas também fortalece o chamado que foi confiado. Propósito e preparação. A separação para um chamado maior. Cada passo no processo de separação divina tem um propósito maior. Preparar o escolhido para um chamado especial, uma missão que transcende a rotina comum e impacta vidas de forma profunda. Assim como um atleta se distancia das distrações para se dedicar ao treinamento rigoroso, o escolhido precisa se afastar das tentações, das facilidades e dos confortos que poderiam atrapalhar o desenvolvimento do caráter, da fé e da força, necessária para cumprir seu destino divino. Esse período de preparação inclui a purificação de motivações, o fortalecimento da fé e a renovação do espírito, abrindo espaço para que Deus revele sua vontade e direcionamentos específicos. Revelações que só podem ser recebidas na quietude do coração, quando o ruído do mundo é silenciado e o escolhido está verdadeiramente aberto para ouvir. É nesse tempo de intimidade que dons e talentos são reconhecidos e alinhados com o propósito eterno. A Bíblia enfatiza essa preparação desde o ventre materno, quando Deus declara a Jeremias 1:5:
Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Essa palavra nos mostra que o chamado de Deus é planejado com antecedência e que a preparação faz parte do processo divino para formar instrumentos adequados. Para aplicar esse ensinamento na prática, é essencial que o escolhido invista tempo em autoconhecimento, oração e estudo das Escrituras. Participar de retiros espirituais, buscar orientação de mentores, estar aberto a processos de refinamento, são caminhos que auxiliam a maturação necessária para o chamado. Também é importante cultivar a paciência, pois essa fase pode ser longa e repleta de desafios. O escolhido deve entender que cada dificuldade enfrentada, cada perda, cada momento de silêncio é uma peça fundamental na construção do propósito maior. Essa consciência transforma o sofrimento em esperança e a espera em oportunidade de crescimento. É a preparação para uma vida que vai muito além do ordinário, destinada a deixar um legado espiritual duradouro. Assim, a separação não é um fim, mas um começo. O início de uma jornada que exige entrega total, coragem e fé inabalável para abraçar o que Deus preparou. A compaixão e ministério dos escolhidos, uma das consequências mais profundas da experiência de separação e isolamento espiritual, é o desenvolvimento de uma compaixão especial pelos que também sofrem rejeição e solidão. Quem passou por esse processo conhece intimamente a dor do afastamento, mas também a fidelidade de Deus que sustenta no deserto. Isso faz do escolhido um instrumento valioso para consolar, encorajar e ministrar àqueles que enfrentam situações semelhantes. Essa empatia nasce não de mera piedade, mas de uma identificação verdadeira com as lutas alheias. Ao ter passado pelo fogo da prova, o escolhido entende a fragilidade humana, reconhece as dificuldades do caminho e sabe como conduzir outros para a esperança e a restauração. Essa capacidade de ministrar com autenticidade fortalece comunidades e promove a cura espiritual. Na prática, o escolhido pode exercer esse ministério dedicando-se a ouvir, aconselhar e orar pelos outros, seja em grupos de apoio, na igreja ou em ambientes onde a palavra de Deus seja compartilhada com sinceridade. Livros como O Ministério da Reconciliação, de Henri Nouwen, oferecem insights sobre como transformar a própria dor em serviço compassivo e eficaz. Esse ministério não se limita a palavras. Envolve ações concretas de amor, presença e dedicação. O escolhido pode se envolver em trabalhos sociais, visitas aos enfermos ou qualquer atividade que demonstre a presença do amor de Deus em meio às dificuldades. Essa vivência torna a fé palpável e transforma vidas. Além disso, ao ajudar outros a superarem o isolamento e a rejeição, o escolhido reforça sua própria caminhada espiritual, encontrando propósito e sentido no chamado divino. O testemunho da fidelidade de Deus em sua vida torna-se um farol que guia muitos para o caminho da esperança. Essa compaixão diferenciada também fortalece o chamado do escolhido, pois Deus o utiliza para impactar de forma real e duradoura o reino. É o fruto maduro da preparação e do refinamento vividos na separação. A excelência espiritual, fruto do refinamento pela separação. Processo de separação divina pode ser comparado ao trabalho do ourives, que cuidadosamente lapida o diamante bruto para revelar seu brilho e valor inestimável. Assim também Deus lapida o escolhido, passando-o pelo fogo das provas, das perdas e dos momentos de solidão, para que sua excelência espiritual venha à tona. Essa lapidação não é fruto do esforço humano isolado, mas uma obra sobrenatural do Espírito Santo na vida daquele que se entrega.
A excelência espiritual que nasce dessa experiência não é apenas um nível superior de conhecimento ou prática religiosa, mas a formação de um caráter que reflete a essência de Cristo. É a maturidade que possibilita agir com sabedoria, amor e autoridade, mesmo diante das maiores adversidades. O escolhido, então, torna-se um instrumento singular, preparado para cumprir propósitos especiais no reino de Deus. Na prática, essa excelência se manifesta no equilíbrio entre força e humildade, na capacidade de perdoar, de servir e de inspirar outros a crescerem na fé. O estudo constante da Bíblia, o cultivo da oração fervorosa e o compromisso com uma vida de integridade são práticas que sustentam esse refinamento. Livros clássicos como A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, continuam sendo fontes preciosas para quem busca esse aprimoramento. É importante destacar que esse processo é exclusivo e personalizado. Deus não forma pessoas comuns para obras comuns, mas prepara instrumentos especiais para obras extraordinárias. Cada detalhe da jornada, cada desafio enfrentado, contribui para o polimento que tornará o escolhido capaz de brilhar com a luz de Deus em meio à escuridão do mundo. A exclusividade desse chamado traz também responsabilidade. O escolhido não pode se acomodar ou negligenciar o processo, pois o reino demanda frutos que perdurem e impactem gerações. A lapidação é contínua e exige perseverança, paciência e dependência constante do Espírito Santo. Assim, a excelência espiritual é o testemunho vivo da ação de Deus na vida daquele que passou pela separação, mostrando ao mundo a beleza e o poder de uma alma rendida ao Altíssimo. Promessas de restauração e multiplicação após a separação. Caminhada do escolhido por Deus, apesar de marcada pela dor da separação e pelo isolamento, carrega uma promessa que traz esperança e consolo: a restauração divina. Essa restauração não significa necessariamente o retorno ao estado anterior, mas uma compensação que supera qualquer perda, alinhada perfeitamente ao propósito maior de Deus. O Senhor garante que tudo aquilo que foi separado, perdido ou aparentemente destruído, será devolvido com acréscimos, em uma forma purificada e abençoada. No livro de Jó 42:10, encontramos essa certeza. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Esse versículo é uma demonstração clara de que a fidelidade durante o período de prova será recompensada abundantemente e que a restauração de Deus vai além do que os olhos humanos podem imaginar. O escolhido, que permanece firme mesmo na solidão, verá sua vida multiplicada em bênçãos e frutos. Essa multiplicação se manifesta não apenas em bens materiais, mas principalmente em relacionamentos renovados, oportunidades que antes não existiam e uma influência espiritual que se espalha para além da própria vida. O escolhido passa a ser um canal de bênçãos, transformando ambientes e pessoas ao seu redor, de maneira que o testemunho da restauração se torna um farol para muitos. Na prática, é importante manter a fé durante o tempo de espera e investir no crescimento espiritual, fortalecendo o relacionamento com Deus. Ler histórias de superação na Bíblia, como as de José do Egito ou da viúva de Sarepta, pode inspirar e renovar a esperança. Também é fundamental que o escolhido compartilhe essa promessa com outros, encorajando-os a perseverar, mesmo quando as circunstâncias pareçam desfavoráveis. A promessa da restauração deve ser um motivador para resistir às tentações de desistência, dúvida e amargura. É a certeza de que Deus está trabalhando silenciosamente, preparando uma colheita abundante para aquele que não perde a fé.
A multiplicação que vem após a separação é a prova de que o plano divino é maior e mais perfeito do que qualquer perda humana. Portanto, a restauração é o ato final da separação divina. Não um retorno vazio, mas uma nova etapa cheia de propósito, poder e bênçãos para o escolhido. Sinais claros da separação divina na vida do escolhido. Ao longo do processo de separação que Deus promove, o escolhido começa a perceber sinais evidentes de que está vivendo uma jornada única e profunda. O primeiro desses sinais é uma insatisfação crescente com aquilo que antes lhe trazia prazer e satisfação. Coisas, relacionamentos e ambientes que já foram suficientes passam a parecer vazios e sem sentido, como se algo maior estivesse faltando para preencher o coração. Além disso, surge uma sede insaciável por Deus e pela vida espiritual genuína. A oração deixa de ser uma obrigação e se torna um anseio natural. A leitura da Bíblia não é mais apenas um estudo, mas um momento sagrado de encontro e revelação. A adoração, a comunhão e a busca por crescimento espiritual tornam-se prioridades que motivam as escolhas diárias e o estilo de vida do escolhido. Outro sinal que acompanha essa separação é o afastamento natural de pessoas e situações que não estão alinhadas com o propósito divino. Sem esforço consciente, algumas amizades esfriam, convites diminuem e portas se fecham. Essa seleção gradual atua como um filtro espiritual que prepara o terreno para algo maior. A sensibilidade espiritual também aumenta consideravelmente. O escolhido passa a discernir motivações ocultas nas pessoas. Percebe quando um ambiente não é propício para seu momento espiritual e recebe direcionamentos divinos por meio de sonhos, visões ou impressões internas. Essa percepção aguçada é um dom que precisa ser cultivado com oração e cuidado, para não se tornar motivo de orgulho ou julgamento. E por fim, mesmo em meio à dor e à solidão, o escolhido experimenta uma paz inexplicável, uma tranquilidade que transcende as circunstâncias e confirma que está no caminho certo. Essa paz é fruto da certeza da presença constante de Deus, que guia e sustenta em cada passo da caminhada. Reconhecer esses sinais é fundamental para que o escolhido possa abraçar a separação como parte do plano divino e seguir com fé e coragem, preparado para os próximos capítulos de sua missão. Cooperação do escolhido com Deus durante o processo. Ao perceber que está passando pelo processo de separação divina, o escolhido enfrenta uma escolha crucial: resistir ao que está acontecendo ou cooperar com Deus de forma voluntária. Essa cooperação começa com a entrega sincera à vontade do Pai, mesmo quando o entendimento sobre o processo ainda é limitado. Aprender a dizer, seja feita a tua vontade em cada área da vida é um exercício diário de humildade e fé, que abre portas para o agir poderoso de Deus. Além da submissão, é fundamental intensificar a busca pela presença divina. Momentos dedicados à oração profunda. A meditação na palavra e a adoração fervorosa fortalecem a alma, suprindo o vazio deixado pela separação humana. É nesse encontro constante com Deus que o escolhido encontra forças para suportar as dificuldades, renovar a esperança e escutar claramente os direcionamentos do Espírito. A confiança ativa nas promessas divinas é outro componente essencial dessa cooperação. A Bíblia oferece muitas palavras de incentivo, como em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa confiança deve ser renovada todos os dias, lembrando que mesmo o silêncio aparente de Deus está cheio de propósito. Praticamente, a cooperação
pode ser cultivada através de práticas simples, como manter um diário espiritual para registrar orações, respostas e insights, participar de grupos de oração que fortaleçam a comunhão e buscar o acompanhamento de um mentor espiritual que ajude a interpretar os sinais e a crescer na fé. Essas atitudes ajudam a evitar a resistência e a fortalecer a rendição. Essa postura de cooperação transforma o processo de separação em uma jornada de crescimento, aprendizado e preparação, onde o escolhido se torna um parceiro ativo da obra de Deus. Em vez de sofrer passivamente, ele participa do movimento divino, crescendo em graça e maturidade. Essa dinâmica prepara o terreno para que o escolhido possa enfrentar as próximas etapas com confiança e coragem, sabendo que está alinhado com o plano eterno. A separação como consagração e preservação para o chamado no processo divino, a separação não é apenas um afastamento, mas uma verdadeira consagração que preserva o escolhido para a missão que Deus lhe confiou. Ela quebra vínculos que confundem, silencia vozes que desviam e constrói uma identidade espiritual sólida, livre das interferências externas. Essa consagração é o terreno fértil onde a fé deixa de ser apenas teoria e se torna um sustento diário. Durante esse período, o silêncio e o anonimato são essenciais para o crescimento do escolhido. É na ausência de aplausos e reconhecimento humanos que Deus revela segredos, amadurece propósitos e sonda intenções. Esse esconderijo espiritual permite que o caráter seja lapidado, que a intimidade com Deus se aprofunde e que a missão seja assumida com clareza. Na prática, é importante que o escolhido valorize esses momentos de isolamento como uma oportunidade de ouvir a voz do Espírito sem distrações, dedicando-se à oração, à leitura bíblica e à reflexão. Evitar a busca por reconhecimento humano e manter o foco no relacionamento com Deus são atitudes que fortalecem essa consagração. Essa etapa é fundamental para preparar o escolhido para carregar uma unção pesada e uma autoridade espiritual, que não se constrói em ambientes de superficialidade ou dispersão. A separação, portanto, não é perda, mas preservação, uma blindagem que garante pureza, discernimento e força para os desafios que virão. Ao compreender essa realidade, o escolhido aprende a confiar no processo, mesmo quando a caminhada parecer solitária ou incompreendida, sabendo que Deus está moldando-o para um destino extraordinário. O significado profundo da separação. A separação que Deus promove na vida dos seus escolhidos carrega um significado muito maior do que a simples ausência de pessoas ou situações. Ela representa um tratamento divino, um posicionamento estratégico dentro do plano eterno. Não é um abandono, mas um preparo cuidadoso, onde Deus trabalha em segredo, moldando corações e fortalecendo espíritos para que brilhem com intensidade quando o tempo certo chegar. Essa fase do silêncio e do afastamento é onde o escolhido deixa de depender do externo para encontrar sustento no interior. É o lugar onde o ego é confrontado e a verdadeira identidade celestial é firmada. Nessa estação, o escolhido aprende a caminhar pela fé, mesmo quando não pode ver o caminho completo, confiando que Deus está no controle de cada detalhe. Deus não prepara multidões, mas instrumentos. Ele reserva para si aqueles que se submetem ao processo de separação e refinamento, tornando-os canais de bênçãos, sabedoria e transformação. Esse preparo em segredo é a chave para que, no momento oportuno, o escolhido possa impactar o mundo com autoridade, humildade e amor. Este é um convite para abraçar a fé com coragem e perseverança, mesmo nos momentos de solidão e incerteza.
A confiança no processo divino é o que sustenta o escolhido até que as portas se abram e a missão seja revelada em toda a sua plenitude. A jornada da separação é um chamado para crescer, confiar e esperar com o coração aberto, sabendo que Deus está preparando algo extraordinário para aqueles que lhe obedecem.